Bom dia a todos. Bem-vindos. Um bem-vindo bem especial para você que está nos visitando hoje, que talvez esteja vindo pela primeira vez. Eu acredito que se você veio hoje aqui nesse salão é porque Deus falou ao teu coração e houve um desejo profundo de buscá-lo. Então eu gostaria de dizer que eu acho que a sua busca terminou. Você está num grupo de pessoas que ama a Deus. Temos muitos defeitos, é verdade, coisas que precisamos mudar, mas eu acredito que Deus tem trabalhado nos nossos corações e por meio da nossa comunhão, do aprendizado da Bíblia, nós procuramos ser pessoas diferentes. Então, sinta-se à vontade e tomara que esse tempo transforme sua vida. Amém? E você, meu irmão na fé, é uma alegria poder estar com você mais um domingo. E da mesma forma, tomara que esse tempo transforme a sua vida e o seu coração. O tema da nossa aula hoje é um mestre rejeitado entre os seus. Um mestre rejeitado entre os seus. Vamos abrir, por favor, então, nossas Bíblias em Lucas capítulo 4. Verso 16 ao 30. Antes, vamos começar com uma oração. Pai Santo, querido e amado, nós te adoramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. É nítido ver, Pai Santo, a Tua presença na nossa vida, principalmente nesses últimos anos. O Senhor tem nos livrado de males, de problemas, como o nosso irmão compartilhou aqui na ceia. Sem dúvida, o Senhor tem sido presente na nossa vida e tem nos dado a oportunidade de sermos mais parecidos com Teu Filho a cada dia. Pai, queremos nessa manhã dedicar esse culto de adoração ao Senhor. Pedir, Pai, por favor, que o Senhor abra os nossos corações para receber a Tua palavra, para entender a Tua palavra e, mais do que tudo, praticar a Tua palavra. Ajuda-nos, por favor, nesse breve tempo que vamos ter aqui, a aprender com Teu Filho Jesus, Pai, o que o Senhor quer nos ensinar e que o Senhor nos faça, de fato, assimilar cada coisa que vai ser dita hoje. Pai, eu oro tanto para que o Senhor me use como instrumento aqui, que não seja a minha vontade, as minhas palavras, mas seja, Pai, a vontade que vem do Senhor, a vontade que vem do alto. Te agradecemos muito por tudo, ser conosco, é em nome de Jesus que te agradecemos, amém. Amém. Lucas 4, a partir do versículo 16, a Bíblia diz assim: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas, e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. E ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida,
vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, haviam muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Vamos ler até aqui. Então Jesus, ele foi batizado, foi levado para o deserto para ser experimentado. E logo depois que ele passou pelo deserto, houve um desejo no coração de Jesus de ir para a sua cidade. Eu acredito que nós, quando fomos batizados, o desejo do nosso coração também foi o mesmo, né? Nós fomos batizados e quem eram as primeiras pessoas que nós queríamos que viessem à igreja? Os nossos parentes, os nossos amigos mais próximos, as pessoas que moram perto de nós, os amigos mais chegados, né? E Jesus, ele fez isso. Ele foi até a cidade dele e ele pensou assim: puxa, eu vou começar o trabalho com as pessoas que eu mais gostaria que estivessem na igreja. Então, apesar do texto dizer desse texto que nós acabamos de ler, dizer que nenhum profeta havia sido mandado para Nazaré e para a cidade de Jesus, dessa vez Deus tinha caprichado, não é verdade? Ele separou o maior dos profetas, o mais sábio, o Filho de Deus, para estar em Nazaré, para estar com as famílias de Jesus. Só que o resultado desse trabalho, no início, não foi como talvez Jesus estivesse esperando que fosse. As pessoas da cidade, os parentes, né, os mais chegados a Jesus, não receberam a mensagem com alegria, com a determinação que precisava ser recebida. Então deram o livro do profeta Isaías para Jesus ler na sinagoga. Mas acredito que qualquer livro que dessem para ele, ele falaria dele mesmo, porque a palavra é Jesus. Qualquer livro que dessem para Jesus ler, ele falaria dele mesmo. Eu acredito, meus irmãos, que Jesus, ele tinha planejado esse tempo com muito carinho. Deveria ter sido um tempo muito especial, um tempo de transformação no coração das pessoas, um tempo onde cada um iria sair dali revigorado na sua fé. Ele gostaria, talvez, que a amizade que ele tinha com aquelas pessoas, imagina isso, aquele lugar foi o lugar que ele sempre esteve com os pais dele, quando ele era mais menino. Talvez Jesus tivesse ido naquela sinagoga várias vezes, com os pais, com os parentes, com os amigos. Mas pela primeira vez, Jesus estava se dirigindo a eles como profeta. E Jesus esperava uma atitude diferente de cada um deles. Mas infelizmente essas pessoas tiveram um privilégio muito grande, mas não souberam aproveitar essa oportunidade. E incrível, né? No início, quando Jesus começou a fazer o sermão, todos estavam achando o sermão ótimo, né? Palavras maravilhosas,
E todos falavam, puxa vida, como o nosso menino se transformou, né? Agora é um homem, é um profeta. E aí Jesus começou a falar coisas um pouco mais profundas, que aquelas pessoas precisavam ouvir e mudar. E qual foi a atitude delas? De um coração que estava ali feliz e contente, do nada quiseram jogar Jesus numa ribanceira. Impressionante como os nossos corações mudam, né? De uma hora para outra, tão rapidamente. Tão rapidamente. E aí não houve outra opção para Jesus senão deixar aquele lugar e ir para um outro lugar. E Jesus se dirigiu a um lugar que, segundo a Bíblia, foi um lugar muito, muito especial, um lugar de milagres. Um lugar chamado Cafarnaum. Não sei se vocês já ouviram falar nessa cidade. Mas Cafarnaum passou a ser a morada de Jesus. Era para talvez ser em Nazaré. Mas Jesus passou a montar o seu quartel-general em Cafarnaum. Vamos ler outro trecho interessante. Vamos ler em Mateus agora. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 12 ao 17. Esse trecho vai nos explicar isso que nós estamos falando agora. A Bíblia diz assim: quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz. Amém? E a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Amém? Impressionante isso. Eu quis trazer essa mensagem para nós hoje, para que a gente pudesse refletir. Porque enquanto Jesus esteve em Nazaré, ele não conseguia fazer muitas coisas. Mas aqui em Cafarnaum, meus irmãos, quantas coisas Jesus fez. Eu vou falar algumas coisas, vocês tomem nota para ler em casa. Foi em Cafarnaum que Jesus começou a chamar os primeiros discípulos, os primeiros pescadores de alma, Pedro, André e Tiago, enquanto eles estavam com a rede. A gente vê isso em Mateus, capítulo 4, verso 18 a 22. Nós podemos ver também o chamado de Mateus, quando ele ainda estava trabalhando na coleta de impostos. E depois ainda Mateus fez uma festa em sua casa para receber Jesus com outros cobradores de impostos. Isso você vê em Mateus capítulo 9, versos 9 a 13. E Lucas capítulo 5, versos 27 a 32. Vai anotando, não tenta ir lá, porque hoje nós vamos ler muitas passagens. Você termina de ler em casa, tá bom? Mateus capítulo 9, versos 9 ao 13, e Lucas capítulo 5, versos 27 ao 32. Jesus expulsou um espírito imundo que possuía um homem há muito tempo. Marcos capítulo 1, versos 21 ao 28. Jesus curou o centurião. Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13. Lucas capítulo 7, verso 1 ao 10. Jesus curou a sogra de Pedro. Mateus capítulo 8, verso 14 ao 15. Jesus curou o paralítico e os amigos que ajudaram o paralítico a descer pela corda. Lembram dessa passagem? Também foi realizado lá. Mateus capítulo 9, verso 1 a 8. Jesus curou a mulher que tinha fluxo de sangue há muito tempo e que tinha gasto o dinheiro dela todo com os remédios. Mateus capítulo 9, verso 20 ao 22, e Lucas capítulo 8, 43 ao 48. Jesus curou um homem que tinha uma mão paralisada. Mateus capítulo 12, versos 9 ao 14. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, amém?
Mateus capítulo 9, verso 18 ao 26. Jesus pediu para que Pedro fosse pescar um peixe e que desse peixe encontrasse uma moeda para pagar o tributo que era devido. Mateus capítulo 17, verso 24 ao 27, o discurso do pão da vida. João capítulo 6, versos 24 ao 59. Puxa vida, irmãos, quantas coisas que Deus fez aqui nessa cidade. Quantos milagres. Mas em Nazaré, nada. Eu acho que Deus quer nos ensinar alguma coisa com essas passagens. Eu acredito que cada um de nós que está aqui hoje, principalmente você, meu irmão, que pastoreia uma igreja em casa, o desejo que você tem é que a tua igreja em casa dê fruto, que cresça, não somente em números, mas eu acredito que cada irmão que faz parte de uma igreja em casa, o desejo do pastor é que a vida de cada uma dessas pessoas seja transformada, que sejamos pessoas diferentes, mas tementes a Deus. Oramos para que Deus faça milagre entre nós, não é verdade? Ninguém quer um ministério estéril, sem milagre, sem poder, sem transformação. Eu sou cristão, vamos fazer 25 anos. Aliás, vamos completar 25 anos que eu sou cristão. E uma coisa que eu prometi para mim mesmo, quando eu estava estudando a Bíblia, e era uma coisa que eu via em alguns lugares que eu frequentava. Eu, antes de me tornar cristão nessa igreja aqui, eu já tinha passado e experimentado várias outras igrejas. Uma coisa eu tinha prometido para mim mesmo: eu não quero ser um religioso hipócrita. Eu não quero andar com a Bíblia debaixo do braço e ter uma vida que não é condizente com as Escrituras. Eu quero aprender a ser um discípulo de Jesus de verdade. Com os pecados, sim. Com erros, sim. Com muitas coisas para transformar, sim. Mas eu queria ser uma pessoa que estivesse sempre em processo de mudança. E graças a Deus, eu tenho buscado isso até hoje. Não me considero perfeito, muito pelo contrário. Tem muitas coisas para serem lidadas, para serem mudadas no meu casamento, na minha vida. Mas eu busco cada dia ser uma pessoa diferente. E eu acredito que nas nossas igrejas em casa, no nosso ministério, esse é o alvo. Não é ser perfeito. Perfeito só Jesus, amém? Mas precisamos dar passos a cada dia. Aprendizado, mudanças. E isso em Nazaré não acontecia. As pessoas permaneciam do jeito que elas eram, resistentes à palavra, resistentes à mensagem. E em outros lugares que Jesus pregava, a coisa andava. Então acho que Deus quer nos ensinar alguma coisa aqui hoje. Eu lembro uma vez, um episódio bem interessante. Eu fui pescar com meu pai. Isso já tem muitos anos. Meu pai tem permissão para pescar no forte ali da Urca. E eu nunca tinha ido, foi a primeira vez que eu fui no Forte da Urca. Um lugar maravilhoso. Eu não sei se vocês já foram no Forte da Urca. Até um determinado lugar você precisa de permissão para ir. Então meu pai tinha essa permissão. Nós fomos depois do forte, um lugar maravilhoso para pescar. E aí chegamos no lugar lá onde nós deveríamos pescar, preparamos o nosso equipamento, né, o anzol lá, tudo direitinho. E nós dois botamos a linha na água. E o meu pai começou a matar um monte de peixe. E eu nada. E eu olhava assim para ele, né? O que está acontecendo aqui? Aí eu falei: pai, vamos trocar de equipamento. Tá bom, meu filho. Aí trocou o equipamento. Ele continuou pescando e eu nada. Eu falei: não é possível uma coisa dessa. Tem que ter alguma coisa errada. E aí, né? E foi aquela pescaria para mim foi... depois dali eu fiquei desencorajado a pescar. Eu falei: acho que isso não é o meu talento. Eu não quero mais saber de pescaria, porque definitivamente tem alguma coisa errada aqui com a minha pescaria. Mas então depois, conversando com meu pai, a gente lembrou de um detalhe.
O meu pai estava habituado a entrar nesses lugares para pescar, eu não. Então eu me enchi de repelente. E as minhas mãos estavam sujas de repelente, muito repelente. E eu manuseei a isca com a mão suja de repelente. Repeli o peixe. Né? Então, ficou claro que tinha alguma coisa errada. Né? Às vezes, meus irmãos, Deus está mostrando algumas coisas para nós que são claras, que são óbvias, mas muitas vezes nós somos resistentes e não queremos mudar as coisas profundas que tem no nosso coração, que a gente precisa mudar. E enquanto nós não mudarmos essas coisas, a nossa vida espiritual, o nosso ministério vai ser estéril, não vai frutificar. Né? Deus quer uma mudança completa, amém? Na nossa vida. Talvez você possa pensar assim, puxa vida, Marco, se eu estivesse lá, nesse lugar, né, que Jesus foi rejeitado, eu não faria isso. Isso é um absurdo, querer pegar Jesus e jogar de uma ribanceira. Tudo bem, eu poderia, né, ter algumas diferenças com o ensinamento, mas chegar a esse ponto é muita rebeldia contra Deus, né? Mas a gente chega, irmãos. Se nós não cuidarmos do nosso coração, nós nos tornamos rebeldes contra Deus. Rebeldes. E eu queria tirar rapidamente algumas reflexões desse texto que nós lemos. Umas coisas bem interessantes que eu peguei para mim, tá, irmãos? E eu acho que pode ajudar cada um de nós hoje. Essas pessoas de Nazaré, a maneira como o texto descreve, né, com o manuseio delas com as Escrituras, parece que elas eram pessoas que conheciam bem as Escrituras. Não eram leigos das Escrituras, eles conheciam bem as Escrituras. Tinham o hábito de ler, de decorar as Escrituras. Mas uma coisa, irmãos, é você conhecer, outra coisa é você viver e praticar. Essas duas coisas precisam caminhar juntas. Se você só conhece as Escrituras, muito bem, mas essas Escrituras não são parte da sua vida, a sua fé é morta, meu irmão. As Escrituras precisam ser vistas na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso viver. João capítulo 3, verso 1 ao 3, fala de um senhor que conhecia muito bem as Escrituras, e ele foi ter um tempo com Jesus. João capítulo 3, verso 1 a 3, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha, Jesus estava falando, não era com qualquer um aqui, era com um senhor muito instruído na palavra, o líder deles. E Jesus se virou para esse senhor e falou: olha, se o Senhor não transformar a sua vida, não mudar, o Senhor não vai ver o reino de Deus. Precisa nascer de novo. Nascer de novo, para quem ainda não é cristão, é se arrepender dos seus pecados e ser batizados, amém? E para nós que já somos cristãos, é nos arrependermos cada dia do que está errado. Nascer de novo cada dia. Você tem nascido de novo cada dia, meu irmão? Você tem se esforçado para mudar as coisas profundas no seu coração? Se você, por exemplo, olhar para 3 anos atrás, você hoje se considera uma pessoa mais perto de Jesus, mais transformada, mais lapidada? Ou você continua a mesma coisa?
a mesma resistência, os mesmos problemas, os mesmos pecados. Deus quer que a gente se transforme cada dia, nascer de novo, amém? Conhecimento e prática da palavra são duas coisas que precisam andar juntas. Outra coisa importante que Jesus falou aqui, João capítulo 14, verso 11. Às vezes um irmão senta com você e está vendo algumas coisas e começa a falar com a Bíblia aberta, algumas coisas que ele vê em você e em mim que precisam mudar, que não estão nos padrões. E você tem dificuldade para aceitar isso, né? Jesus está dando aqui uma receita para nós. Jesus diz assim, João 14, verso 11: creiam no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não crerem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Então, se existe uma resistência com a palavra, eu acho que pelo menos nós deveríamos olhar para a vida do irmão que está falando isso para nós e ver o que ele tem feito. E com muita humildade, irmãos, imitar o que ele tem feito. Imitar as coisas boas. Toda pessoa tem coisas boas e coisas ruins. O que não é bom, a gente pode tirar. Mas o que é bom, irmãos, o que edifica, a gente precisa aprender uns com os outros. A gente não aprende só lendo a Bíblia sozinho no quarto. A gente aprende com a amizade cristã, com troca de experiências, né? Eu fiquei pensando alguns anos atrás, quando eu cheguei lá na Baixada, e eu queria fazer uma revolução na Baixada. O Djalma já compartilhou isso aqui uma vez. E o Djalma olhou para mim, né, e falou: meu irmão, onde é que você vai com tanta pressa, né? Por que isso, irmão? Olha, tempo de você aprender coisas novas, né? E graças a Deus eu sou super grato, porque a gente hoje tem uma amizade profunda. O nosso início foi complicado. Eu acho que a única coisa em comum que nós tínhamos é porque ele era flamenguista e eu também sou. O resto, irmãos, eu acho que não era para existir a amizade que tem hoje. Mas Deus trabalhou e hoje o Djalma é o meu melhor amigo. E temos construído, a nossa amizade tem se fortalecido cada dia. Mas assim, isso não foi construído, irmãos, assim, de um dia para o outro. Foram semanas sentados lá na minha varanda, lá em Nova Iguaçu, orando, conversando, lidando com os nossos corações, trocando experiência. Isso não é ruim, irmãos. Isso é muito bom. E cada um de nós precisa experimentar mais isso. Isso não faz mal, muito pelo contrário, isso faz muito bem. Isso chama-se comunhão. E é o que Deus quer de nós. Então, irmãos, a mensagem que Deus está deixando para nós hoje é o seguinte: não adianta eu decorar os trechos, ter um conhecimento profundo das Escrituras, se elas não são da minha vida, se elas não são parte da minha vida. Nada pode se comparar com uma vida exemplar, não é verdade? Às vezes alguns irmãos vêm conversar comigo de coisas que eu preciso mudar. Às vezes eu penso, puxa, isso que esse irmão está dizendo para que eu preciso mudar é difícil. Mas eu olho para a vida desse irmão e falo, puxa, mas eu vejo isso na vida dele. É possível ser mais paciente. É possível ser mais puro. É possível ser mais organizado com o dinheiro. É possível ter um coração mais misericordioso e perdoar mais rapidamente. Às vezes demoramos tanto tempo, irmãos, para perdoar uns aos outros. Tanto tempo. E recebemos o perdão do nosso Deus rápido, de graça. Imagina se Deus fosse assim com a gente. Olha, eu confio mais ou menos em você, né? Deus, cada dia, para Deus, ele abre os braços e fala: vem, meu filho, eu confio em você. O que ficou para trás, eu já esqueci, eu nem lembro mais do que você fez.
Vamos começar uma vida nova, Deus fala para nós. Cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Por que eu não posso perdoar o meu irmão? Que não é tão diferente de mim assim, que tem falhas também, como eu tenho. Nada se compara com uma pessoa buscando ter uma vida exemplar, amém? Se alguém não crê no evangelho que estamos ensinando, que possamos ver pelo menos os frutos dessa pessoa. Talvez o irmão vai falar com você, olha, você precisa... Ele pega algumas escrituras, não sei, sobre casamento, e fala para você, olha, aqui estão os requisitos para você ter um bom casamento. E você olha para a escritura e fala, puxa, mas isso aqui é muito radical, é muito difícil. Mas você olha para a vida do irmão e você vê o irmão com um bom casamento. E você fala, puxa, eu quero ter um casamento como o dele. É possível. Não precisa fazer nenhum curso de teologia, não precisa fazer mestrado, apesar dessas coisas serem ótimas. Eu estou pensando seriamente em voltar a estudar. Tenho conversado com o Anderson, eu tenho desejo de fazer história. Eu gosto muito de história. Estou calculando despesa para ver se eu vou conseguir estudar e cuidar do ministério ao mesmo tempo. Mas, honestamente, essas coisas não são as mais importantes. O importante é você ser um exemplo de vida, uma luz para as pessoas que estão à sua volta. Amém, irmãos? Seja uma luz. Não seja uma Nazaré. Seja uma Cafarnaum. Né? E que a sua vida tenha muitos feitos para você poder compartilhar. Mas sabe, Deus ele é tão misericordioso que ele foi embora da cidade, mas depois voltou. Jesus ele é assim, né? Ele deixa a gente pensando um pouco e depois ele volta e dá outra oportunidade. Vamos ler aqui Mateus capítulo 13, verso 53 ao 58. Mateus capítulo 13, versos 53 ao 58. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Isso, segundo alguns historiadores, essa demora dessa passagem que nós lemos antes para essa, demorou 1 ano. Tá bom? Então foi mais ou menos 1 ano depois que ele voltou. Ele ensinava na sinagoga, e os que ouviam ficavam admirados e perguntavam, de onde vem a sabedoria dele? De novo, mesma história. É impressionante. De onde vem a sabedoria dele? E o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Ele não é o irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Puxa vida! De novo, Jesus foi lá, com grande expectativa, com amor, com desejo de passar algo profundo para a vida deles, mas de novo não aconteceu. De novo, falta de fé. E de novo, essa síndrome de eles olharem para Jesus como aquele menininho que cresceu com eles e passou tempo com eles, e eles não viam Jesus como mestre. Eles viam Jesus como uma pessoa que morou ali, que passou tempo com eles. Jesus definitivamente não era mais o filhinho da Maria, né? Era um homem, um profeta, um pregador da palavra, amém? Era o Filho de Deus. Eu queria fazer um parêntese aqui, irmãos, com os pais. Eu peço para que vocês me suportem, mas eu acho que eu preciso falar isso aqui. Eu tenho estado com alguns jovens na minha casa nesse período de férias,
orando com eles e tendo tempo com eles. E uma das coisas que eu escuto, que é muito bacana, eles admiram muito a maioria de nós, mais velhos, pais. Nós somos os heróis deles. Eles falam: puxa, como vocês faziam coisas no passado, como vocês evangelizavam, como vocês estudavam a Bíblia com as pessoas, como vocês serviam. Puxa, vocês conseguiam fazer um dia de 24 horas virar em 36. E é verdade mesmo, a gente fazia isso. Mas sabe uma preocupação que eu tenho, irmãos? Eu gostaria que os meus filhos fizessem isso também. Que isso fosse uma realidade na vida deles. E às vezes a gente não consegue ver essa realidade na vida deles, porque para nós eles ainda são os filhinhos. E a gente precisa mudar esse relacionamento com nossos filhos, né? Não digo só com os filhos, mas com os mais novos. Nós precisamos tratar os mais novos, irmãos, como discípulos, homens e mulheres de Deus. Já passou a época de filhinho, alguns vão pegar num fuzil esse ano, vão para o quartel. Será que o cara que tem uma responsabilidade de pegar num fuzil, ele não tem uma responsabilidade de ser um discípulo também? Não pode? Qual é o empecilho que existe para isso? Então, quando nós mudamos o relacionamento e tratamos os nossos filhos como discípulos, eles vão ser discípulos e vão ser as pessoas que nós tanto desejamos, amém? Então, voltando aqui à questão, faltou entre as pessoas que moravam em Nazaré e Jesus uma amizade mais espiritual. Era uma amizade muito emocional, né? Eles viam Jesus de uma maneira muito emotiva, mas faltou considerá-lo realmente como Messias, como Salvador, alguém que pudesse ajudá-los de verdade. Eu tenho um desejo, meus irmãos, no meu coração, se Deus se me achar digno de passar uma eternidade com Ele, eu tenho certeza que Ele tem me purificado cada dia dos meus pecados. Eu gostaria muito de, quando estiver lá no céu, ver cada um de vocês lá junto comigo. Meus filhos, meus amigos, cada um de vocês lá. E eu fiquei pensando essa semana, se eu tiver que fazer algum tipo de loucura, alguma coisa radical, para que cada um de vocês, meus irmãos, estejam comigo no último dia, eu vou fazer. Eu não vou me permitir mais ficar quieto, ficar parado e não falar o que eu preciso falar. Vou falar com amor, com prudência, com respeito a cada um de vocês. E mais do que isso, também me coloco e estou aberto a ser corrigido por qualquer um de vocês, meus irmãos. Não tem essa de idade. Pode ser um discípulo, pode ser o Tiago, que foi batizado meses atrás. Se ele vê algo no meu coração que precisa mudar, meu irmão, você tem toda a liberdade de vir e falar comigo. Se nós nos dermos essa liberdade, eu tenho certeza que essa igreja vai virar uma Cafarnaum. E nós vamos ver novamente, meus irmãos, os grandes milagres de Deus na nossa vida. Amém? Tinha um preço para ser pago por Cafarnaum, por Nazaré, que eles não quiseram pagar. Mas Cafarnaum pagou esse preço e viu os milagres. Às vezes a gente quer ver os milagres no nosso meio, na nossa igreja em casa, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso relacionamento com os parentes, com amigos, vizinhos. Não? Queremos os milagres, mas precisamos pagar o preço, amém? Nosso Deus não mudou, meus irmãos, glória a Deus por isso. Quem muda somos nós. Nós mudamos muito, o nosso Deus permanece o mesmo, amém? Então eu tenho um encorajamento para vocês essa manhã. Se porventura
Irmão, você ainda não tem uma igreja em casa para te abraçar, para te amar, para te receber, por favor, procure um grupo próximo à sua casa, ou que não seja próximo, mas um grupo onde tem afinidade e que você se sinta amado, respeitado. Por favor, não vamos ser ovelhas desgarradas. Vamos procurar um lugar para congregar. Tem coisas que não tem como falar aqui no culto de domingo, só em particular, em casa. No primeiro século era assim, irmãos. Se você pegar o livro de Atos, os irmãos iam para o templo. O templo era o lugar de dar oferta, era o lugar de adoração, mas eles tinham as casas, onde Jesus recebia as pessoas, e era nas casas que a gente via os milagres acontecerem, as transformações das vidas, as pessoas sendo batizadas. A ceia era tomada nas casas, não era no templo. A ceia era tomada nas casas. Imagina isso, a ceia é uma coisa muito peculiar para o cristão. Imagina o nível de comprometimento, de unidade que tinha nessas casas. E eu acredito de todo o meu coração que eles não se viam nas casas uma vez por mês, uma vez em 2 meses. Aquilo era sistemático e constante. Eles não ficavam muito tempo sem se ver. Estavam sempre orando, estavam sempre jejuando, buscando e salvando o perdido, trabalhando juntos, comendo juntos, se alegrando juntos, se aborrecendo juntos. Isso é família, irmãos. E o meu desejo, o meu coração, o meu desejo e minha oração essa manhã é que nós não sejamos uma Nazaré. O que é uma Nazaré? É alguém que vem para o culto, dá a sua oferta, louva a Deus, depois vai embora para casa e não tem relacionamento com ninguém. Eu acho que se você continuar levando esse tipo de vida, você não vai ver os milagres de Deus na sua vida. Agora, se você é uma Cafarnaum, se você está envolvido, se você está na comunhão, você vai ver, com certeza, os grandes milagres de Deus na sua vida. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado pela paciência, pelo amor, pelo carinho de cada um de vocês. Tenham um ótimo domingo. Vamos terminar com mais uma canção. Amém? Obrigado.